Do meu livro Em Memória delas, livro de mulheres, As Freiras. É um texto, uma crónica exemplar, que traz as marcas dos 10 anos em que sou presbítero e jornalista no Correio do Minho, matutino, Correio do Minho, em Braga. As Freiras. Ela estava de joelhos diante do padre sentado no confessionário quando eu entrei na Catedral de Braga. Naquele pesado e escuro ambiente, a cena tornou-se aos meus olhos quase terrífica. Fiquei como que estarrecido a contemplar. O corpo dela estava vestido de roupas negras, da cabeça aos pés. O porte era hierático, como de militar perfilado na parada, mas de joelhos. O que diziam, ninguém conseguia ouvir. Era uma conversa só para eles, mas que incompreensivelmente acontecia diante de outra gente que estava por ali, ou que entrava e saía numa evidente visita de turista, máquina fotográfica a tiracolo. O que diziam era do foro íntimo, certamente, mas sem o mais pequeno sinal de intimidade. Os pecados ela estava a confessar ao homem padre. Ela de joelhos, ele sentado, como mandam as regras da repressão eclesiástica. Sim, porque as pessoas têm de ser convencidas de que isto da igualdade entre homens e mulheres é um atentado à natureza das coisas. O que é verdade é que uns mandam e outros obedecem. Uns sabem e outros são ignorantes. Uns podem e outros são dependentes. Uns são representantes de Deus e os outros seus súbditos. Pelas costas e pelo preto e formato da roupa, tratava-se de uma freira. Às voltas com os seus pecados ou pecadilhos, numa atitude de penitência, de humilhação. O episódio, no final do século XX, parecia gritar-me que a humanidade, afinal, em muitos dos seus extratos, ainda vai na idade da pedra, no que respeita ao desenvolvimento da consciência individual e coletiva. A freira no confessionário da Catedral de Braga. A mulher diante do homem, de joelhos, como convém, para mais eficientemente saber comportar-se como escrava, todos os dias, diante do seu marido, o chefe, ou diante do seu Deus, miticamente concebido como projeção do chefe masculino, que a freira sempre encontra à sua frente na igreja, evidentemente, no importado modelo de cristandade. As freiras. As muitas mulheres que um dia alguém atraiu para o convento e transformou em freira, impedindo-as de serem mulheres, cujos corpos desconhecem a vibração da ternura mais alegre e andam distantes da comunhão de amor com outros corpos, cujos corpos conservam como apêndice, sem interesse, um útero, um sexo e uns seios. As freiras. O exemplo mais acabado da mulher reprimida. Eclesial e socialmente, a mulher impedida de ser. Esmagada por mitos e tabus. Nomeadamente um mito e o tabu do sexo, mas o do superior ou da superiora, que para sobreviver tenta encontrar falsas escapatórias numa dedicação a outro geralmente desequilibrada e quase sempre nervosa, angustiada e visivelmente autoritária. São bem menos atualmente as freiras e menos ainda as jovens que avançam por esse caminho.
Felizmente. Muitas são as que deram o salto, nem sempre muito bem dado, porque quando se decidiram, quase já não tinham membros à altura de atrofiados por anos e anos de repressão, de castração, de submissão em nome da santa obediência, de autodestruição da própria consciência. Nem tudo, porém, é negativo neste campo. Os casos positivos são ainda poucos, mas os suficientes para as populações chegarem a dar-se conta. Pequenas comunidades, algumas mistas, surgem por aqui e ali, constituídas por mulheres e homens, que não têm mais medo do sexo e sabem que nada pode ser feito contra a consciência de cada qual, nem sequer em nome de um qualquer Deus. O que se deseja e aplaude é que este movimento cresça. As pequenas comunidades destruam os conventos. A comunhão substitua os ajuntamentos de mulheres ou de homens. A ativa solidariedade com a causa dos mais pobres e da multidão dos oprimidos seja o inequívoco sinal de vida consagrada, vivida na alegria e bem longe de qualquer tipo de repressão, também da repressão sexual e afetiva. Com o meu abraço e o meu beijo.